Estamos começando mais uma Hora do Encontro. Você que está comigo, que tem estado comigo nos últimos tempos, a Hora do Encontro é um programa dos mestrados em Promoção da Saúde, Tecnologias Limpas e Gestão do Conhecimento da Unicesumar. O objetivo do programa Hora do Encontro é levar até vocês as pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui nos nossos programas. Eu sou a professora Tânia e hoje tenho um convidado que é muito especial. Os meus convidados são sempre recebidos com muito carinho, são todos especiais. Mas esse tem uma coisinha de diferente, que ele foi me orientando, né, no mestrado. E aí a gente estabelece com esses alunos um vínculo que é quase maternal. Eu vou falar hoje com o graduado em odontologia da Unicesumar e mestre em promoção da saúde pelo programa também do Unicesumar, Gustavo Franciscato Garcia. Tudo bem, Gustavo? Olá, professora Tânia, tudo bem? Uma honra estar aqui com você hoje, né? Porque, como você já falou muito bem, a gente acaba criando um vínculo muito maternal, um vínculo de mãe e filho, e eu tenho um carinho imenso pela senhora e pelo seu trabalho. E eu tenho o orgulho de dizer que o Gustavo terminou o mestrado e já entrou no doutorado. Ele é doutorando em saúde pública pela Fiocruz. E isso é um motivo de muito orgulho para nós, do mestrado em promoção da saúde, ver um aluno nosso, um egresso nosso, aluno também da graduação, né, da Unicesumar, trilhando aí os caminhos da pesquisa. O Gustavo vai falar de um tema muito importante. Ele fez uma pesquisa que eu considero fundamental, as pesquisas que se voltam para situações, para as pessoas em situação de vulnerabilidade, devem ser sempre validadas, porque nós precisamos desse olhar voltado para as pessoas e para os sujeitos em situação de vulnerabilidade, como é o caso dessa pesquisa que o Gustavo fez, que é negligência familiar na adesão à terapia ARV, depois nós vamos falar o que é isso, em criança vivendo com HIV. Então, o olhar dos profissionais de saúde. Explicando melhor, Gustavo trabalhou com profissionais da saúde, fez entrevistas com esses profissionais de saúde, quer dizer, aplicou o questionário, na verdade, a profissionais da saúde, que puderam nos mostrar como a família é importante no tratamento de uma criança com HIV, quais são as dificuldades, o que eles têm experimentado na prática em relação a essa necessidade da família estar junto. Como é que é isso? Vamos ouvir o Gustavo, porque ele é que se debruçou aí nos 2 anos do mestrado nessa questão tão importante para nós. Gustavo, a primeira coisa que eu quero que você fale para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, é o que é a ARV. Terapia ARV é exatamente o quê? A terapia ARV é terapia antirretroviral. É a medicação em que a pessoa vivendo com HIV, lembrando que não se fala mais portador de HIV, não se fala aidético, coisas desse sentido. Se falam pessoas vivendo com HIV, porque são coisas diferentes entre o HIV e a AIDS. O HIV é o vírus, a AIDS é a doença. Então, a pessoa que vive com o HIV, ela precisa tomar uma medicação diária, todos os dias, para deixar o vírus que está no seu corpo em um estado de indetectável, ou seja, é um estado em que sexualmente você não transmite, mas o vírus está ali dormindo no seu corpo, ele não vai ser transmitido, ele não vai te causar outras doenças, né? Então ele fica num estado de latência, podemos dizer assim. As pessoas fazem muita confusão com isso, né, Gustavo? A pessoa pensa, se a pessoa tem vírus, as pessoas falam que ela tem AIDS, ou às vezes usam até o termo aidético, que, como você mesmo já falou, é um termo que está em desuso, porque carrega uma carga, assim, de preconceito. E é bom a senhora falar isso, porque, assim, esse estigma em torno do HIV é algo que já vem desde o passado, lá de 1980, basicamente, quando surge a epidemia da AIDS. Então, assim, hoje nós já temos estudos, nós já temos remédios que deixam o vírus em estado de latência, como eu já disse, e a pessoa não transmite, a pessoa consegue ter uma vida saudável, normal, como qualquer outra. E vale também salientar que existem estudos que comprovam que pessoas que vivem com HIV
elas se cuidam tanto de sua saúde, que a expectativa de vida dessas pessoas são 10 anos a mais do que as outras pessoas que não vivem com o vírus. Então, vale lembrar isso mais uma vez, que quem possui o vírus consegue ter uma vida normal e não é a mesma coisa que ter a doença. A doença AIDS é uma doença que ela demora mais ou menos uns 10, 15 anos para aparecer, para surgir no corpo da pessoa. Então, se você procura o tratamento, se você faz o teste regularmente, você a chance de você ter a doença AIDS é muito pequena. Então, sempre procurem fazer o teste, procure seu médico com frequência. Gustavo, você trabalhou com crianças com HIV, né? Então, é uma população, assim, que no início, na década de 80, quando a AIDS surgiu, havia um estigma que era uma doença, inclusive, punitiva. Muitas pessoas achavam que era uma punição, porque, notadamente, os homossexuais e os usuários de droga que estavam aparecendo com a doença. Quando outros grupos começam a ter a doença, mulheres que eram casadas e monogâmicas, enfim, e depois até mesmo crianças, este olhar tem que ser revisto, né? Então, assim, é uma população que realmente muito vulnerável, né, a pegar essa doença, a ter essa doença, e geralmente, quer dizer, eu acho que é sempre passada pela mãe, né? Então, vou aproveitar um gancho para a gente estabelecer algumas coisas para a pessoa que está escutando, né? Lembrar que pessoas em situação de vulnerabilidade são aquelas pessoas que, por algum motivo, elas sofrem sob alguma pressão ou sofrem poder de uma outra pessoa que está no estado de opressão, vamos dizer assim, né? E a criança, olha, a gente está falando de uma criança em que 90% das coisas ela é dependente, ou até 100% das coisas ela é dependente dos seus pais. Então, a partir do momento em que eu preciso de uma medicação, a gente estava falando do HIV agora há pouco, uma medicação diária, a criança precisa tomar o medicamento todos os dias, e o seu pai ou sua mãe não dá a sua medicação, ela está sofrendo um processo de negligência. Tá? Que fique claro isso, porque as pessoas vão pensar, como que tem essa ligação? A mãe, normalmente, ela é responsável por essa contaminação, porque se durante o parto, lembrando que também o teste do HIV, da AIDS, sífilis, dentre outros exames, é feito durante a gestação, durante o pré-natal. Se a mãe ou a responsável, se a mãe, no caso, né, desculpa, não faz esse teste durante o pré-natal, ela pode estar transmitindo durante o parto o HIV para a criança. Mas também existem cidades, por exemplo, como Cascavel, aqui no Paraná, que já conseguiu eliminar a transmissão transversal, que nós chamamos, que é a transmissão de mãe para filho, 100%. Por quê? Porque o parto consegue ser de uma forma em que não transmite, não tem a contaminação via sangue, e a mãe também não amamenta a criança. Então, se a gente fosse, né, pensar de uma forma para diminuir esse número de infecções, seria com certeza com um pré-natal bem efetivo, com a conscientização das mães, para que essas crianças não se tornem alvo desse vírus. Gustavo, você falou aí da importância desse medicamento. A criança precisa, então, os pais, o responsável, a mãe, a gente tem uma cultura muito que é a mãe, né? Na maioria das vezes, mas não precisa ser a mãe, pode ser o pai, uma avó, uma tia, enfim, o cuidador dessa criança precisa estar muito atento, porque os remédios são muitos e é muito meticuloso esse tratamento. Então, quando normalmente um tratamento, pelo que deu para a gente perceber durante as entrevistas, os tratamentos são simples, são dois comprimidinhos para se quando é adulto e para quando a criança é em gotas. Então, não é vamos dizer assim, uma posologia muito difícil de ser tomada. Entretanto, precisa do engajamento, porque você precisa tomar todos os dias. Antigamente, na década de 80, 90,
aí sim tomavam 10, 20 comprimidos. Hoje em dia já diminuiu para 2 e tem resultados extremamente satisfatórios, né? A negligência quer dizer você não dar nós estamos falando em criança, o devido cuidado, atenção, né, à criança. A negligência pode ser educacional, pode ser em vários aspectos. Nós estamos aqui falando na negligência em saúde, né? A negligência em saúde, não dar os medicamentos adequados, não procurar atentar para as necessidades de saúde da criança, configura-se numa forma de violência. A negligência é uma forma de violência. A Organização Mundial da Saúde considera isso, né? Então, percebe-se que uma criança que não está recebendo a medicação adequada, seja por que motivo for, ela está sofrendo uma forma de violência. Gustavo, você conversou com os profissionais de saúde, você fez um questionário, lembrando que em função da pandemia esse questionário foi online. E o que foi que você recebeu de retorno desses profissionais de saúde? As perguntas eram variadas, né? Bem amplas, que tinham vários engajamentos diferentes. Desde o momento em que o profissional relata qual o motivo que ele considera que os pais não têm esse engajamento com a posologia medicamentosa, até como ele encontra de dificuldade, o que ele encontra de dificuldade em relação ao tratamento do dia a dia, né, com esses pacientes. Assim, algumas entrevistas nos chocaram, vou dizer por nós dois, né? Porque uma das falas até hoje me tá na memória, porque nós perguntamos o que você acha qual o motivo você acha que os pais ou responsáveis não aderem à terapia medicamentosa? Um dos entrevistados, né, lembrando que são profissionais de saúde, com formação, muitas vezes pós-graduação e tudo mais. Eram enfermeiros, né? Enfermeiros, médicos, certo. Farmacêuticos, tinha psicólogo também que respondeu à entrevista. Eu não lembro exatamente quem era, mas respondeu que era falta de Deus, que essa pessoa que fazia isso tinha problemas mentais. E aí gira um peso muito grande em relação a isso. A gente tem que pensar também que, ok, o pai ou responsável, né, está errado em não dar medicação, mas qual é o nível de letramento, qual é o nível de conhecimento que essa pessoa tem sobre sua saúde? Foi explicado que ele precisa dar medicação todos os dias? Ele tem um nível cognitivo para isso? Então, assim, algumas das falas que nós encontramos foram falas cheias de preconceitos. E nós precisamos lembrar que, quando nós estamos falando de saúde da população, nós temos que ter o máximo possível de empatia, de compaixão, porque nós não entendemos, nós não sabemos a realidade daquela pessoa. E até nós sempre discutimos que a negligência é um tipo de violência e talvez a mais difícil de ser diagnosticada. Porque, assim, se a gente pegar os números de 2015, mais ou menos, da Fundação Abrinq, a negligência foi a violência mais denunciada no Brasil naquele ano. 2015, 2016, mais ou menos. Por quê? Porque é difícil eu falar assim, ó, os filhos da Tânia riquíssima, né, professora da Unicesumar, todos têm iPhone, os 5 filhos dela têm iPhone. Os meus filhos, que têm uma condição menor, nenhum tem celular. E aí, para Tânia, que é normal os filhos ter tudo do bom e do melhor, vendo os meus filhos em situação de vulnerabilidade, vendo os meus filhos sem escovar os dentes, por exemplo, levando para a minha área da odonto, eu vou classificar como uma violência, como uma negligência. Só que vale lembrar que, se um pai é colocado contra a parede para escolher entre uma pasta de dente, uma escova e 1 quilo de carne, ele vai escolher o quilo de carne. Então, a negligência é algo muito difícil da gente visualizar, definir. Então,
nós precisamos desse cuidado no que fala, no que vê, principalmente como profissionais de saúde, porque a história social do meu paciente, aquilo que ele carrega com si, o estilo de vida dele, onde ele mora, como ele se transporta, isso é extremamente importante no nosso cuidado da saúde. Por isso que eu lembro que nos chocou algumas das falas que nós recebemos. Eu acho que uma coisa muito importante, o Gustavo está aqui nos alertando, é que há uma tendência de um olhar classista sobre a questão da negligência contra a criança, né? Há uma ideia, assim, às vezes, de que por ser pobre, às vezes a criança é pobre, os pais não têm, ou não têm, como ele disse, letramento em saúde, conhecimento em saúde, ou mesmo não têm condições de oferecer certas coisas para a criança, e isso é tomado como uma negligência. Aí é importante a gente pensar que a negligência, nesse caso, é do Estado. É o Estado que tem que ter políticas públicas que deem conta de sanar as deficiências da família. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar, né? E, de fato, alguns depoimentos foram bastante chocantes, alguns profissionais mesmo entendendo, compreendendo a família, mas eles também sentiam angústia, né, Gustavo? Porque eles também muito envolvidos em ajudar essa criança e não conseguindo ter o respaldo da família. E, evidentemente, nem todos pensavam que era por conta de erro da família. Muitos tinham consciência das dificuldades concretas que essas famílias enfrentavam, tinham empatia com essa família, mas se viam, assim, aflitos, né? Sim, tem um relato, acho que é de uma psicóloga, se eu não me engano, ou de uma assistente social, não consigo lembrar exatamente agora, mas ela fala que os profissionais da saúde se colocam em uma posição em que ele não sabe se ele denuncia a violência e tira aquela criança da família em que está, mas e aí, vai colocar em um orfanato, alguma coisa assim, sem saber o que vai acontecer com a criança. Então, assim, eu entendo totalmente e até comento com os meus alunos sobre isso, porque é uma posição difícil você se colocar em xeque, mas você tem que entender que a denúncia ela é extremamente importante por N motivos, que primeiro, você direciona para, como a senhora já colocou, para o Estado, qual é a obrigatoriedade do próprio, porque muitas vezes parece que o Estado não está fazendo aquilo que lhe cabe. Você está posicionando o Estado que ele precisa agir naquela violência e você também está, de certa forma, ajudando a pessoa propriamente dito, porque você está colocando ela direcionando ela, tirando ela dessa situação de violência. Isso a gente pode até puxar no caso das mulheres que sofrem violência. Ok, elas estão ali, muitas vezes elas estão naquele círculo vicioso da violência, em que ela não consegue sair daquele círculo e tudo mais, mas se você não ajuda, você não estende a sua mão com a denúncia, ela, em qualquer momento ela pode morrer, sofrer de um feminicídio, porque você não ajudou. Então eu sempre tento pegar com os meus alunos esse lado de, se você não fizer a denúncia, se você não tentar ajudar, algo pior pode acontecer com essa pessoa. Lembrando que existe a lei que determina a obrigatoriedade do profissional de saúde denunciar junto ao SINAM os casos de violência e negligência, né, contra as mulheres, os idosos, crianças, enfim, qualquer caso de violência precisa ser denunciado. Eu estou conversando hoje, na Hora do Encontro, eu sou a professora Tânia, e aqui na Hora do Encontro nós recebemos hoje Gustavo Franciscato Garcia, que é graduado em odontologia, eu esqueci até de falar, professor também da odontologia da Unicesumar, mestre em promoção da saúde aqui na casa e atualmente doutorando em saúde pública pela Fiocruz, que é uma das instituições mais importantes que nós temos e é uma honra, então, ele está sendo um egresso nosso, trilhando esse caminho da pesquisa. A pesquisa é sempre muito importante e esse programa, ele busca justamente levar até as pessoas, numa linguagem mais acessível, né, conhecimentos sobre ciência, sobre pesquisa, para que vocês conheçam o quanto é importante realmente esses estudos e o quanto a ciência
está presente em nossas vidas, né? Às vezes a gente acha que o cientista é aquela pessoa, né, meio com os cabelos desgrenhados, como Einstein. Não, os cientistas são aquelas pessoas que, como Gustavo e como tantos outros, se debruçam em cima de um tema, de um problema e buscam discuti-lo, buscam entendê-lo, buscam compreendê-lo e buscar modos de torná-los solucionáveis, né? Contribuindo aí para os gestores, para os políticos, enfim, os governantes, né? Poderem agir no sentido de melhorar as condições de vida da população. No âmbito da saúde, nós estamos falando aqui de crianças com HIV que têm dificuldades de receber a medicação por uma série de motivos. Gustavo, eu acho que a grande importância do seu trabalho, ao ouvir esses profissionais de saúde, dar voz àquelas pessoas que efetivamente lidam com essas crianças, é que foi possível perceber que muitos profissionais, o primeiro grande engajamento desses profissionais, né, a preocupação deles com essas crianças e a preocupação também deles de ajudar esses pais e essas famílias, né? Então, alguns profissionais relatam o quanto eles tentam de formas diferentes essa aproximação entre o pai e as condições de saúde, né? E os meios de saúde, os hospitais, as UBS e tudo mais. Mas também era nítido nas falas em relação ao tipo de profissional que se dedicava mais a esse tipo de engajamento, que eram sim os assistentes sociais, eram os enfermeiros, os psicólogos. Muitas vezes nós sentimos nas falas os médicos um pouco distantes dessa questão da aproximação entre um carinho maior, vamos dizer assim, com o paciente, para que ele tenha um engajamento maior no seu tratamento. Certo. A gente... Nós estamos, evidentemente, avançando muito no tratamento, avançamos muito, e o Brasil é referência, não é, Gustavo, no tratamento do HIV, da AIDS, né? Sim, o SUS é um sistema de saúde público, né, que, vale salientar sempre, é o único sistema de saúde público no mundo que oferece saúde gratuita para mais de 100 milhões de habitantes. E aí, nós temos um tratamento, por exemplo, que é o tratamento do ARV, do antirretroviral, que é distribuído no sistema de saúde, totalmente gratuito. Então, existem países vizinhos, existem pessoas de países vizinhos que tentam vir morar no Brasil para ter esse tratamento gratuito, tá? E esse tratamento gratuito, quando surgiu, foi criticado por muitos, que não ia ajudar em nada, que ia só ajudar as pessoas a proliferarem mais o vírus e tudo mais. E o que foi visto pós a adesão dessa medicação gratuita foi que os números começaram a cair. Então, nós temos sempre que salientar para a população: faça o exame, faça sexo com preservativos, com camisinha. Existem vários preservativos, tanto masculinos quanto femininos. Mas se, infelizmente, chegar a esse ponto de acontecer com você, de você acabou contraindo o vírus, não é o fim do mundo, não é o fim da vida. Existem sim tratamentos, os tratamentos são ótimos, são gratuitos, você pode procurar o seu médico no particular, mas todo tratamento, toda medicação você vai receber pelo SUS de forma gratuita. Gustavo, você falou agora há pouco numa cidade do Paraná que é referência, eu não me lembro qual cidade que você falou que é... Cascavel. Então, Cascavel é referência no tratamento de crianças ou da AIDS e do HIV de modo geral? Os dados que nós encontramos, que eu encontrei na pesquisa, foram que Cascavel e tem mais alguma cidade que eu não vou lembrar agora, aqui no Paraná ainda, elas conseguiram eliminar a transmissão vertical, que é aquela transmissão de mãe para filho durante o parto. Então, ou seja, faz-se um exame completo durante a mãe no pré-natal verifiquei que ela está com HIV. E aí, entra com a medicação e durante o parto existe métodos cirúrgicos dos quais vão reduzir a chance da criança ter o HIV. Então, a Cascavel, acho que, se não me engano, já não tem algum caso de transmissão vertical de mãe para filho em caso no nascimento.
já tem, eu acho que mais de 15 anos, se não me falha a memória. É muito importante para nós, né, conhecermos, sabermos aí, então, isso que o Gustavo vem colocando, né, que esse estigma contra a pessoa vivendo com HIV/AIDS está diminuindo e precisa diminuir ainda mais, porque ainda muita gente ainda tem esse entendimento equivocado de que toda pessoa que tem HIV tem AIDS, que só de conversar com a pessoa você pode, né, pegar a doença. Então, mas isso vem diminuindo, as pessoas vão cada vez mais, eu espero, né, que as pessoas possam cada vez mais ir perdendo esse preconceito, porque não é algo que a gente deva ter com as pessoas, independente de qual a patologia, né? Bem, gente, hoje eu conversei aqui na hora do encontro com o doutorando Gustavo Franciscato Garcia, doutorando na Fiocruz, mestre em promoção da saúde da Unicesumar, professor da odontologia, é na odonto que você está atuando, né, Gustavo? Professor da odontologia, né, também graduado em odontologia na casa. Então, a gente vê assim é muito importante, é muito bom quando a gente vê um aluno nessa linha, né, nessa linha ascendente, nessa linha crescente. Gustavo sempre foi muito dedicado, muito estudioso e é realmente prazeroso para a gente, enquanto professor, acompanhar essa trajetória. Gustavo, eu agradeço muito a sua gentileza, a sua presença aqui muito engrandece o trabalho e é um prazer revê-lo ainda que assim distante, né? O prazer é meu, é sempre um prazer inenarrável estar com a senhora que me ensinou muito, se com certeza eu estou nesse caminho que eu estou, tem sim um peso muito grande dos seus conhecimentos, dos seus puxões de orelha quando necessário. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu agradeço também a vocês que estiveram conosco e nos acompanharam nesse bate-papo com o Gustavo. Fiquem com Deus. Na próxima semana, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui com vocês na hora do encontro. Tchau, tchau.